Olá, queridos, Deus te abençoe. Começando mais um Pô de Paz neste lindo dia. Que Deus te abençoe, você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, conectados com a gente. E é tão bom saber que você está aí, né, nos acompanhando, assistindo o nosso Pô de Paz. Confesso que já estávamos com saudade, né, de estarmos aqui ao vivo, falando de Deus, falando de palavra, testemunho e com certeza edificando você que está aí conectado conosco, acompanhando, assistindo. E para darmos início, aproveita, deixa o seu like, não te custa nada, mas à medida que você curte a nossa live, você curte esse vídeo, seja lá pelo Facebook, YouTube, aonde você estiver conectado com a gente, você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Então aproveita para você curtir esse vídeo e abençoar vidas em nome de Jesus. Eu sou teu amigo pastor Rogério Freitas e hoje recebendo dois amigos, dois homens de Deus que estão aqui sentados nessa linda mesa para falar de Deus, falar de palavra, e com certeza vai ser muito edificante para você que está aí ligado. Não saia daí, porque tem muito de Deus para ser falado nesta live em nome de Jesus. Está aqui comigo meu amigo pastor Ulisses. Gratidão por estar aqui conosco nessa mesa, fazendo parte, e com certeza tem a liberdade para comunicar com quem está assistindo. Meus irmãos, a paz do Senhor, ô glória, você que está aí pelas redes sociais, que Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Deixa aí o teu like em nome de Jesus, como já foi dito aqui, né? É sempre uma honra estar junto aqui com a nossa liderança, né? Trabalhando na obra de Deus. Graças a Deus, é uma benção, né? Pastor Rogério, um ótimo pastor, um grande amigo, estamos juntos, estamos misturados em nome de Jesus. Vamos que vamos. Deus abençoe o pastor Ulisses. E hoje aqui também pela primeira vez no nosso Pô de Paz está ele, meu amigo Marcelo. Deus seja louvado por tua vida, um grande guerreiro. Na semana passada já teve aqui, né, a pastora Aparecida, missionária Sol, né, já participaram conosco na live, e hoje ele está aqui como nosso convidado, e juntos realizando aqui o nosso Pô de Paz. Meu amigo, fica à vontade para cumprimentar todo mundo que está ligado com a gente na nossa live. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estamos nessa Pô de Paz, aqui na igreja Deus é Paz. Minha esposa teve a semana passada aqui, e eu vim com a honra com os dois pastores aqui, pastor Rogério, também com o pastor Ulisses, né, que aqui está conosco, e também pela Bispa Irene, que é a nossa presidente aqui da Deus é Paz, né? É com muita honra. Eu quero também compartilhar com meus irmãos internautas que estão aí no YouTube, nas plataformas digitais, um testemunho da nossa vida, né? Um testemunho que Deus vai nos edificar, cada um de vocês, porque a palavra de Deus, ela é um testemunho forte para aqueles que o amam, né? Essa é a palavra. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para fazer esse depoimento na nossa vida, né? Um testemunho da vida nossa, do Evangelho. Amém? Agradeço a oportunidade. Porque a graça, ela nos alcançou, né? A graça de Deus, ela nos alcançou. Temos aqui o pastor Ulisses, que tem um testemunho muito lindo, muito edificante. Já ouvi também parte do testemunho, né, do homem de Deus, ministro Marcelo, que também tem um testemunho muito edificante, que com certeza há de abençoar você que está aí conectado, ligado com a gente. E eu tenho a certeza, pastor Ulisses, ministro Marcelo, que Deus tem algo de especial nesta live para falar com você, em nome de Jesus. Então mais uma vez eu faço convite para você nos ajudar compartilhando, deixando o seu like e abençoando. Compartilhe aí, irmão, compartilhe no grupo do Facebook, no grupo, compartilhe, porque você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Pastor Ulisses, eu louvo a Deus por tua vida, está aqui conosco, já vai para quase 4 anos que está aqui no ministério, sendo um canal de bênção para as nossas vidas. Ministro Marcelo, recém-chegado ao ministério, né? Está aí há quase 9 meses aproximadamente, né? Quase 9 meses fazendo parte aqui do ministério Deus é Paz. Dois homens de Deus que temos um carinho, né? Um carinho a qual Deus tem levantado com poder, autoridade, para ser canal de bênção para vidas. Eu me alegro por demais. Eu me alegro, pastor Ulisses, ministro Marcelo, que aqui está, que
Deus, ele faz assim. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quando ninguém dava nada, quando ninguém acreditava, quando ninguém apostava, Deus do céu olhou e disse: eu estou selando com a minha promessa. Eu estou selando com a minha promessa. Porque alguém pode não acreditar, alguém pode não crer, mas o Deus que servimos é o Deus de promessa, e Ele com certeza faz o que o homem não pode fazer, pastor Ulisses. Isso é verdade, né? O que o homem não pode fazer, Deus entra com a providência e vira a história da pessoa, né? Se formos parar para analisar aqui, você vai ver que quando Jesus, lá em Marcos capítulo da número 5, ele atravessou para do outro lado da margem. Quando ele pisou na terra de Gadara, havia um homem possesso de demônio ali, e aquele jovem possesso de demônio, as correntes não seguravam, as cadeias ele quebrava, mas quando Jesus chegou, aquele jovem foi liberto pela presença de Deus. Então é assim, né, nas nossas vidas. Eu me lembro lá atrás, né, de tudo aquilo que Deus fez na minha vida e continua fazendo, né? E eu valorizo muito aquilo que Deus está fazendo na minha vida nos dias de hoje. Da mesma forma aconteceu na vida do pastor Marcelo. Então eu vejo o trabalhar de Deus na nossa vida. Quem sabe você que está aí, né, pelas redes sociais, está ouvindo esse Pô de Paz, e talvez você tenha se perguntado e tem desacreditado de algumas coisas, tem dito para si mesmo: eu não sei se o meu filho vai vencer, eu não sei se o meu marido vai vencer, esse daqui não tem mais jeito. Mas para Jesus tem jeito. Para Jesus ele entra e ele trabalha de forma diferente. É a mesma coisa do vaso do oleiro, pastor Rogério. Quando Deus falou para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele chegou, o oleiro estava trabalhando, mas o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro. Se fosse nós dentro da nossa própria casa, todo vaso que seria quebrado iria para o lixo, descartado. Mas para Deus não, porque o oleiro está simbolizando Deus. O oleiro pegou o vaso quebrado, que seria descartado, e refez um novo vaso. Então estou falando para alguém que está ligado através das redes sociais, que Deus vai fazer um novo vaso na tua vida, dentro da tua casa, no meio da tua família. E quando você pensar que tudo acabou, que não tem mais jeito, é quando Jesus aparece e muda a história. Da mesma forma que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na tua vida. Glória! Eita glória, tá forte aqui o mistério, hein? É desse jeito, irmão. Ainda bem que tu tá na mão de Deus, hein? Ainda bem que tu tá na mão de Deus, não tá na mão dos homens. Porque se nós estivéssemos na mão dos homens, nós tava lascado. Verdade. Era descartado. Se nós estivéssemos na mão do homem, ministro Marcelo, nós já estávamos descartados, mas nós estamos nas mãos de Deus. Eita glória! Ministro Marcelo está aí também, tem um testemunho lindo. Compartilhe com quem está assistindo, com quem está acompanhando a gente, essa trajetória de conhecer Jesus, porque o seu testemunho eu creio que é lindo também, assim como o testemunho do pastor Ulisses, que é muito edificante, né? Daqui a pouco ele vai dar só uma palhinha de quando, né? Eu não vou falar aqui não, depois ele fala, senão, né, dá um spoiler aqui, depois fica, né? Aleluia. Mas conta, né, esse processo da conversão, de conhecer Jesus, né? E faz quanto tempo que o senhor já está na igreja? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Glória a Deus. Fica à vontade para contar o testemunho. Meus irmãos, aqui tem uma vida a qual eu coloco pela palavra. A palavra de Deus, ela nos coloca como espírito e vida. Eu venho de uma família do candomblé, né? E quando mamãe e meus irmãos estavam lá naquele lugar árido, aquele lugar que está ali prisionado, e Deus teve misericórdia, meus irmãos. Eu era o único da casa que não frequentava.
mas eu tinha algo no meu coração. Eu tinha a palavra, porque a palavra de Deus é espírito e vida. E quando eu pedi ao Senhor, ao levantar as palavras e falar: Senhor, eu amo tanto a tua palavra. E o Senhor, quando eu comecei a ver a minha mãe naquele terreiro, a minha irmã naquele terreiro, e meus irmãos ali no terreiro, eu pedi a Deus: Senhor, esse lugar não é de Deus. E quando eu me lembro como se fosse hoje, eu pedi a Deus, e eu gosto muito dessa palavra que eu vou estar lendo agora em Mateus 6, versículo 19, porque foi pela palavra, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra na alma, no espírito e na junta e medula, e ela vê o nosso coração. E quando você entrega a Deus pela palavra, Deus, ele age, porque Deus é fiel na sua palavra. Eu li essa palavra para minha mãe, e quando eu li para minha mamãe, a qual ela era do candomblé, ela era da parte católica, né? Ela era da católica, mas candomblé. E aí eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos. Disse assim a palavra de Deus: não ajuntais tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem o consomem, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. E a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, tudo do teu corpo terá luz. E se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. E quando eu pedi a Deus, meus irmãos, naquele momento de oração, quando eu vi minha mãe transformada naquele terreiro, eu clamei ao Senhor e disse nessa palavra 24: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Meus irmãos, semeei essa palavra para minha mãe, e eu tinha que levar com amor, porque ela tinha ídolos, imagens, escultura. E eu disse ao Pai: Pai, se o Senhor é comigo, a tua palavra que fala desse jeito, espírito e vida, e eu peço ao Senhor que minha mãe, ao ouvir essa palavra, ela tome uma posição. E é pelo amor, e pelo amor eu semeei essa palavra. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Passou-se uns dias, talvez uns 3 meses, quando eu cheguei na casa da minha irmã, que a minha mamãe estava lá, ela me chamou e disse assim para mim: filho, aonde está aquela palavra que você falou para mim? E assim eu fiz essa leitura, e aquele momento a qual eu levantei as mãos aos céus e agradeci a Deus. Sabe por quê? Porque foi por amor. Ela tomou uma decisão: a partir de hoje, pastor Ulisses, pastor Rogério, não quero mais saber de escultura nem de imagem. Mas eu tive que levar a palavra com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu tive uma fé tão convicta do que você estava falando, que ali minha mãe teve uma posição. Hoje minha mãe aceitou Jesus, está na Deus e amor, e ela teve uma decisão, ela largou tudo. Então, quando nós conhecemos a verdade nos libertará. E por amor ao filho que nós tínhamos de buscar, porque eu não poderia falar algo para minha mãe, porque ela idolatrava antes. Mas quando Deus me falou, eu disse a Deus: Pai, se o Senhor é comigo, eu peço que a tua palavra liberta a minha casa. Irmãos, eu posso dar com convicção e fé que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E tem mais. E quando nós oramos, 1 Timóteo versículo 2, que devemos fazer orações e intercessões para todos que estão em eminência, e para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. E quando eu coloquei a palavra, quando eu entrei na palavra, que aqui está, que eu tenho toda a convicção e a certeza que a palavra cura e a palavra liberta. E através da palavra, ao levantar os céus, eu agradeci a Deus. Minha mãe teve essa decisão e largou tudo. E assim foi com a minha irmã. Por isso que eu tenho assim um carinho muito grande pela palavra. Eu semeio a palavra, eu oro a palavra, porque eu sei que esse Deus é verdadeiro. Então eu quero agradecer a oportunidade, e através desse testemunho
nós conseguimos almas para Jesus, nós levamos a Jesus o que é que Ele manda falar, semear a palavra, que a palavra de Deus não volta vazia, e ela é espírito e vida. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas, pastor Ulisses, que agora está conectada com a gente, está nos assistindo, que quem sabe, né, olha para o lado e para o outro, tem alguém em casa, né, quem sabe escravizada, presa, quem sabe no alcoolismo, preso nas bebidas, preso em imagens, né? E quem sabe alguém olha e fala: não tem mais jeito, está aqui um testemunho vivo. Está aqui um testemunho vivo, pastor Ulisses, do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar. E quem sabe nós estamos falando com pessoas que já estão desacreditadas. Estamos aqui como um canal de bênção, dizendo para você: tem jeito sim. Pode alguém falar que não tem jeito, pode alguém dizer que não vai acontecer, pode alguém dizer, pastor Ulisses, que não vai chegar esse momento. Ei, o Deus de milagre, o Deus de milagre, o mesmo que operou ontem, Ele opera hoje e vai operar amanhã na vida desta pessoa, pastor Ulisses. Aleluia, isso é verdade. Deus vai operar e operar de forma especial, de maneira extraordinária. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor, né, pastor Marcelo. Pastor Marcelo, como que foi a sua conversão, assim, que você entrou na presença de Deus, né, se converteu? Eu queria ouvir como que você se converteu, como foi a sua conversão? Muito bem, pastor. A minha conversão foi através do louvor, porque através do louvor Ele fala conosco. Como eu amo louvor, e através daquele louvor, a qual eu canto até vários louvores, que ó com cego eu andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Senhor. E através desse louvor, que é a conversão número 15, eu estava cego, eu estava perdido, eu estava sozinho, mas eu tenho um Deus do céu, que Ele olha e vê: aquele é meu. A mãe do senhor, né, vivia na parte de Umbanda. Tudo, o senhor também fez parte disso? Eu não cheguei a fazer parte, mas eu via, eu não cheguei a entrar dentro disso, porque eu era o único que não era para estar lá, porque a família estava. Olha que interessante. E eu não tinha interesse, eu nunca me senti interessado a estar lá, mas também nunca me chamaram para ir, para eu frequentar, participar, frequentar. Porém, eu via como eles ficavam, e eu falava: isso aqui não é de Deus não. Assim, eu via a situação, não entrando lá. Eu via que minha mãe, de repente, ficava, minha irmã, ela era cartomante, essas coisas. Eu de longe: mas que é isso? E ela com, vou falar, cigana, com aquelas vestes lá. Meu, que é isso? Até então. Aí quando eu comecei a olhar, eu falei: meu Deus, não é de Deus isso. E aí, como eu era o que não era que estava lá, eles vieram até, e eu era o único excluído. Eles não iam na minha casa. Mas eu tenho um Deus do céu, pastor, que eu tive toda a honra, que lá em Samuel diz: eu honro os que me honram, né? Então eu tinha muito amor na palavra, eu gostava muito da palavra, e através da palavra foi quando Ele converteu cada um deles. O senhor se converteu através do louvor ao com cego andei. Oh glória, é forte, hein? Esse louvor já é antigo, né, pastor Rogério? Muito antigo, né, da harpa cristã, número 15. Cresci cantando esse louvor, pastor Ulisses. Muito forte, né? Aquele louvor também do Gerson Rufino: eu hoje estou bem, mas já estive mal. Glória. É benção. E é desse jeito. Quantas pessoas, né, que tinha tudo, igual o pastor Marcelo está aqui, tinha tudo para estar no meio, tinha tudo para estar ali, mas Deus já tinha separado. Aleluia. Deus já tinha uma promessa. Oh, glória. Deus já tinha um caminho traçado, oh glória, para a vida desse grande guerreiro, para que hoje estivesse aqui compartilhando, contando do que Deus fez, pastor Ulisses, na vida dele. Sim, quando eu estava ouvindo o senhor falar aqui, eu me lembrei, né, que a minha mãe também era cartomante. E naquele tempo, o meu pai, eu não tenho vergonha de falar, o meu pai era homossexual, tinha deixado a minha mãe, tinha ido embora, deixado eu e mais 3 irmãos,
né? Ele foi embora, vivia a vida dele, e minha mãe ficava batendo carta dentro de casa. E minha mãe tinha medo de eu me tornar uma pessoa igual meu pai também. Então, com esse medo, eu acabei me envolvendo com uma mulher que ela recebia também um espírito maligno de cigana na vida dela. E aí eu também recebia esse demônio aí nesse tempo. Graças a Deus, hoje eu estou liberto para honra e glória, né? Então, através daquilo ali, e a minha mãe batendo as cartas, a minha mãe, um certo dia, ela tá batendo carta, minha mãe falou: meu filho, tá acontecendo um barulho na esquina de cima, dava uns 2 quarteirão. Olha isso. E nós morávamos no bairro Bom Sucesso, em Rio Claro. Eu não morava nem do lado do Novo Vêncio, era do lado do Bom Sucesso, né? O senhor foi rio clarense, o senhor conhece. Bem lá embaixo, na beirada do Rio São João. E aí, a minha mãe, nesse tempo aí, eu já era uma pessoa que eu já fumava maconha. Eu fumava muita maconha, então a minha mãe não ligava muito, porque a gente vivia dessa forma, né? A gente vivia solto. Porém, quando estava acontecendo o culto lá, a minha mãe disse: vai lá e acaba com aquele culto. Eu fui, irmão. Eu fui, peguei um terninho do meu bisavô, naquele tempo era um terninho gizado. Eu me lembro até hoje, era meio marrom com listrinha de vermelho. E coloquei uma Bíblia de 74 livros debaixo do braço, Bíblia católica, e fui. Mas quando eu fui, pastor Marcelo, para meter o pé e entrar para dentro, eu caí de joelho. A presença de Deus estava forte demais. Aí eu ouvia o pastor dizendo: quem quer aceitar Jesus? Eu comecei a chorar, eu não sei de onde saiu tanta lágrima do meu olho. As minhas mãos se levantaram e eu acabei aceitando Jesus. Porém, quando eu fui embora, a minha mãe falou: e aí, como é que foi? Eu falei: o negócio deu ruim, porque eu aceitei Jesus lá. Ela já me deu um tapão no meio das costas, porque as mães dos anos 45, ela batia no meio das costas, pastor Rogério, dizendo assim: meu filho tem a costa larga. Entrei para dentro do quarto. Passou-se ali um mês, eu não sabia orar. Passou-se um mês orando o Pai Nosso e pulando Ave Maria. Depois eu peguei a manha do negócio. Aí 1 mês e meio comecei a orar, jejuar, recebi o Espírito Santo, e eu estou dentro da minha casa orando e jejuando, até que a minha mãe bate na porta e pede para mim parar, porque se eu continuasse, ela não conseguia mais ler a carta dentro de casa. E nós estávamos vivendo na miséria. Por quê? Porque de manhã nós comíamos, era, como é que eu posso dizer, farinha grossa com leite e açúcar, ou farinha grossa só com água e açúcar. E na hora do almoço, a minha mãe amassava o caldo do feijão para ficar grosso. Por quê? Porque as condições financeiras nós não tínhamos. Eu dentro de casa, meus irmãos dentro de casa. Eu tinha naquele tempo 14 para 15 anos. Porém, meu pai tinha ido embora e abandonado a gente, né? Então nós estamos passando por esse vale. Aí que eu continuei orando, até que a minha mãe bateu na porta de novo com o baralho na mão. Eu me lembro até hoje, porque nesse culto de domingo marcou muito a minha história, era que passou aquela foto. Aquela foto trouxe uma lembrança da minha mãe. Eu já vim de casa lembrando da minha mãe, que hoje a minha mãe já não existe mais no nosso meio, né? Minha mãe já partiu. Mas eu já vim de casa com a minha mãe na minha mente. Aí a hora que eu cheguei aqui, que aconteceu de passar aquela foto, aí sim veio as emoções, porque a gente lembra quando a gente era criança, né? Então, eu orando e jejuando, a minha mãe jogou o baralho. Ela falou: vou jogar fora o baralho e eu vou aceitar o seu Jesus. Meu pai, ele era macumbeiro também. Quantas e quantas vezes que a gente era pequeno, era criança, debaixo lá no Bom Sucesso tinha um pontilhão lá embaixo, e você entrava para o lado direito, aonde fazia as macumbaiadas. Eu fui com meu pai um dia, e de repente meu pai começou a rolar no meio do mato,
então recebendo coisa ruim, né? Hoje a minha família é 98% crente, né? Meus irmãos eram todos improváveis, eu era um improvável, né? Então hoje o que eu tenho para dizer para você que talvez está aí dentro da tua casa, não aceitou Jesus, para você que talvez está desviado, está parado, né? Está distanciado de Jesus. Jesus está te chamando hoje para uma mudança de história. Jesus está te chamando hoje, aleluia, para virar o teu cativeiro, mudar todo esse cenário, porque é isso que Jesus faz. Quando Jesus chega, o cenário muda, o ambiente muda, o semblante muda, as vestes muda, a forma de falar muda, o interagir, até o temperamento, pastor Rogério, muda, porque Jesus acalma, Jesus transforma, Jesus muda, Jesus qualifica, Jesus edifica, Jesus impulsiona, Jesus revoluciona. Jesus vai te deixar mais bonito. Quando Jesus entrar na tua vida, Ele vai entrar no meio da tua família. Então eu quero que você entenda que através de um testemunho como esse, que Deus fez na vida do pastor Marcelo, Deus também transformou a minha vida. Não vou dizer para você que na minha vida eu não passei por altos e baixos. Teve um tempo da minha vida, no meu primeiro casamento, quando eu cheguei aqui na cidade de Sumaré, no meu primeiro casamento, eu me decepcionei muito, me frustrei muito. Eu era pregador, então eu me afastei de Jesus. Tem muita gente afastada esses últimos dias, pastor. Muita gente afastada por causa de uma decepção, por causa de uma palavra mal colocada. Tem muita gente afastado porque os desejos do mundo lá fora acabou cegando os olhos espirituais dessa pessoa. Ou seja, eu me afastei nesse tempo, isso há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu me afastei, eu fui para o mundo, eu vivi no tráfico, eu vivi na maconha, na cocaína. A última coisa que foi para acabar comigo foi quando eu caí no crack. Eu fiquei 5 anos no crack, cheguei a pesar 50 quilos. E quando eu olho para as fotos daquela época, eu tenho vergonha de ver, porque quando eu olho eu vi a morte, mas hoje eu vejo vida. Hoje eu vejo, é isso que eu estou te dizendo. Quando Jesus tem um projeto na vida de uma pessoa, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, você pode ter certeza, irmão, o diabo não vai te matar, ninguém vai te ferir. Deus vai permitir você passar um processo. Entenda, sabe para quê? Porque Ele está escrevendo uma história. Hoje você está por baixo, mas amanhã você vai estar por cima. Jesus está escrevendo uma história para o teu filho. Eita Jesus, estou sentindo Deus aqui e eu vou falar. Sabe por quê? Quem sabe você está me assistindo aí do outro lado, aleluia, e está dizendo: meu filho está no tráfico, a minha filha vive nas raves, nas baladas, bebendo, fumando, cheirando. Não tem jeito, mas para Jesus tem. Para Jesus, Jesus vai de encontro à tua casa agora, Jesus vai de encontro à tua família agora, Jesus vai de encontro à tua parentela agora. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é escrever uma nova história. Da forma que Deus escreveu na minha, Deus vai escrever na sua. Então, pastor Rogério, eu vivi nesse mundo louco, perdido, e nos últimos estágios meu, que foi no crack, pessoas que eram crentes não passavam perto de mim. Se passasse, nem olhava para mim. Tinha pessoas que aonde eu congregava naquele tempo, passou perto de mim e eu esperava um abraço e viraram as costas para mim. Nem sequer vieram para abraçar. O pastor Ulisses caiu, vou acabar de matar. Não faça isso, irmão. Não faça isso. A Bíblia diz que nós temos que andar em dois. Se um cair, o outro pega na mão e levanta.
Então nós precisamos andar alicerçado. Até ontem eu estava pregando sobre isso, pastor Rogério, na tenda de bambu, que é a tenda de milagre. E Deus mandou eu falar ali sobre a palmeira, que o crente tem que ser a palmeira. Ele tem que florescer, ele tem que frutificar. Mas a palmeira, ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. Por quê? Primeiro ela tem que ter raiz para poder se sustentar, porque quando vir o vento e soprar, ela não vai cair. Então você precisa começar a ter raiz. Hoje na parte da tarde nós falamos aqui: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. E é isso que Deus quer. Isso é uma promessa na vida de um crente, não é uma palavra, é uma promessa. Era Jesus dizendo: ei Pedro, ei João, ei Tiago, ei Tomé, ei Judas, ei, fica firme aqui em Jerusalém, porque quando chegar o tempo da promessa, o Espírito Santo vai... Eita, Jesus de Nazaré, eu estou sentindo Deus aqui. O Espírito Santo vai descer. E quando o Espírito descer, você vai ser cheio. Pode estar chorando agora, mas vai ser feliz amanhã. Pode estar vivendo o processo agora, mas vai viver o propósito amanhã. Então eu quero que você entenda isso, irmão. Tudo é um processo na vida de um ser humano. Eu vivi esse processo. E aí, já para mim finalizar, para nós ir embora, entenda, último estágio: o diabo queria me matar, estava procurando uma forma para me destruir. Pessoas, eu recebia convites: vamos roubar. Eu recebia convites: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Mas eu nunca precisei fazer isso. Eu sempre dizia: não preciso disso. Porém, mesmo fracassado, eu louvava. Mesmo fracassado, eu dava glória. Mesmo fracassado, eu decorei o Salmo 91, que já foi dito até no domingo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas aquele que habita é aquele que permanece. Não adianta habitar e não permanecer. Aí não, só tem proteção se permanecer. Eita, Jesus, está forte o mistério. Então é isso. Eu decorei o Salmo 91, eu decorei o Salmo 23, eu decorei o Salmo 70. E eu fui guardando, aquilo foi brotando, foi germinando, né? E hoje eu vejo aonde Deus me colocou. Eu sou grato a Deus, sou grato pela vida do meu pastor, né? Em nome de Jesus, que quando também eu cheguei no ministério Deus é Paz, pastor Rogério me abraçou, a bispa Irene, né? A nossa liderança nos abraçou, nos apoiou, nos deu oportunidade. E eu convido você para vir no Glória com nós. Vem, irmão, sai desse mundo, sai desse fracasso, sai disso, sai dessa miséria. Põe uma coisa na tua cabeça, usa a tua fé. Diz: hoje eu vou tocar nele, eu vou lá na Deus é Paz, porque ele vai estar passando lá. E quando eu tocar nele lá, a minha família vai ser curada, o meu pai vai ser curado, a minha mãe vai ser curada, os meus irmãos vai ser curado. Jesus vai mudar você. Eu te convido para isso. Então, pastor Rogério, é isso. Jesus transformou a minha vida. Minha mãe se converteu comigo, os meus irmãos hoje são assembleanos. O meu pai, aleluia, em 2017 aceitou Jesus. Aleluia. Então Jesus fez uma transformação. São vários testemunhos que, se a gente, claro, for contar por detalhes aqui toda a situação daquilo que nós vivenciamos e daquilo que nós vivemos, meu Deus do céu, nós vamos ficar aqui 10 dias contando. Mas entenda uma coisa, que por trás de todo um cenário que as pessoas olhavam e diziam: vai ter morte, não vai ter vida, vai ser preso, esse daí uma hora vão pegar, vão destruir. Jesus está escrevendo uma nova história, irmão. Glória. Olha eu aqui. Hoje eu sou pastor no Ministério Deus é Paz. Estou aqui na mesma visão, na mesma comunhão. E eu convido você para isso, tá bom? Em nome de Jesus. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir.
mas o meu Deus veio para trazer vida. Ei, você que está nos assistindo, meu Deus veio trazer vida para a tua casa, meu Deus veio trazer vida para o teu filho, meu Deus veio trazer vida para a tua esposa, para o teu esposo. Engane-se alguém, pastor Marcelo, engane-se alguém que o meu Deus perdeu o controle da situação. Ele nunca perdeu o controle da situação, não é verdade? É forte demais, aleluia, é bênção, oh glória. Deus abençoe, né? As missionárias estão aqui nos bastidores. Deus abençoe o Marcelinho, está ali na parte técnica. Gente, está bom demais. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com alguém que está aí desesperançado, né? Não sei nem se é essa palavra, desesperançado. Você que está aí amargurado, quem sabe Satanás disse que para o teu casamento não tem jeito. Quem sabe Satanás colocou na tua mente dizendo: teu filho não tem jeito. Ei, Deus trouxe esse vídeo, fez você entrar nessa live para você entender que há jeito, há um novo tempo, há uma nova história de Deus chegando para a tua casa, chegando para a tua família. Crê nisso? Então diga um amém. Crê nisso? Digita aí: eu creio, eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo, aleluia, o tempo todo Deus é bom. Ministro Marcelo, temos ali um lindo ponto de pregação na cidade de Souzas, né? Temos ali um ponto de pregação que Deus colocou aí na responsabilidade. Ministro Marcelo, ministra Solange, um trabalho que tem sido um canal de bênção para vidas, um canal de bênção para lares que ali que tem se achegado, né? Aproveita esta oportunidade, faça esse convite especial, aonde todos os sábados temos um encontro marcado com Deus ali em Souzas. É verdade, pastor. Eu quero agradecer ao pastor Rogério, a Bispa Irênia, ao meu querido pastor nobre Ulisses. Esse ponto de pregação, meus irmãos, foi ali por amor e com toda a cobertura da Igreja Deus é Paz. Eu convido a vocês, todo sábado nós estamos ali com o ponto de pregação, levando a palavra, levando ali a palavra de vida, a palavra que cura, a palavra que liberta. E eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos, que fala assim, ó: pedir e dar-se-vos-á, buscar, encontrais, e bater, abrir-se-vos-á. Essa é a palavra que, quando a pessoa está naquele ponto de pregação, a qual ali nós estamos com todo o amor, com o Ministério Deus é a Paz nos ajudando, nos apoiando, nos incentivando e levando ali almas a Jesus, assim como o ministro nobre, pastor Ulisses, a sua esposa, também a minha esposa que ali está para nos ajudar, também o pastor Rogério com a esposa, a Bispa Irene, e todos que ali estão, é só para somar, para trazer almas para Cristo. E ali nós estamos todos os sábados às 19 horas na Zaro Basílio de Almeida, número 30, em Souzas, levando uma palavra de amor, levando uma palavra para curar, uma palavra para libertar e uma palavra para a salvação, porque ali nós plantamos aquilo que nós colhemos, que é o amor, que é justamente isso, meus irmãos. E a palavra que eu disse agora: pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, é a palavra de Cristo, que ele diz assim: eis que vem a porta e bato, se abrir eu venho cear contigo. E ali nós abrimos as portas para que junto nós possamos levar o ide do Senhor, aonde ele faz maravilhas, aonde ele cura. Aproveitando o ensejo, pastor, eu gosto muito do louvor, porque através do louvor a minha irmã foi liberta. É por isso que eu amo o louvor. E eu lembro como se fosse hoje, usei a fé da Jamine, quando ela estava para tirar a vida dela. Eu dei o testemunho da minha mãe e da minha irmã, foi esse. Foi através do louvor. E através do louvor, Deus liberta, Deus cura e Deus salva. Eu quero agradecer a rica oportunidade de estar hoje levando uma palavra que está na palavra, que é uma palavra de esperança. Meus irmãos, meus caros internautas que aqui estão ouvindo esse podcast, lembre-se disso, que a palavra de Deus, ela liberta, ela cura. Tenha que ter fé. Para Deus, nós estamos com uma campanha lá, pastor Ulisses, Lucas 1, versículo 37, que diz como? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Vocês creem nisso? Então dá glória a Deus, porque eu sei que para Deus Ele é o Deus do impossível. Amém? Eu quero agradecer a rica oportunidade. Tem coisas que é impossível para mim, é impossível para nós que aqui estamos, mas no vocabulário de Deus, né, pastor Ulisses?
não existe, nunca existiu a palavra impossível. No vocabulário de Deus nunca existiu a palavra impossível. Impossível é para mim e para você, mas para Deus não existe a palavra impossível. Ei, Deus nessa noite está te convidando para que você venha viver o sobrenatural dele. O sobrenatural dele para tua casa, para tua família. Eu não sei qual é as impossibilidades que você está vivendo. Eu não sei qual é o impossível que você está passando aí dentro da tua casa. Quem sabe, pastor Ulisses, estamos passando, tem pessoas que estão passando, quem sabe, por uma enfermidade a qual o médico disse que não tem jeito. Quem sabe o médico já sentenciou, né, esta enfermidade na vida desta pessoa. Mas para Deus não existe nada impossível. É impossível para o advogado. Quem sabe o advogado olhou para essa causa que você estava passando e disse: não tem jeito, acabou, já era. Ei, para o meu Deus não existe impossível. É forte, pastor Ulisses, porque essa campanha é profética. É muito forte, é muito forte. Eu me lembrei agora aqui da minha mãe. Quando a minha mãe aceitou Jesus comigo, ela não queria batizar, mas antes dela partir, ela mandou me chamar. E eu fui, pastor Rogério. E quando eu cheguei no hospital, os meus irmãos estavam lá. Porém, né, eu cheguei com um óleo, né, no meu bolso. E um deles, que estava meio para lá e para cá, olhou para mim e falou: não tem o que você fazer. Você vai entrar lá dentro, você vai fazer o quê? Eu vou entrar lá dentro, eu vou ver a minha mãe. E tem alguma coisa para acontecer, porque tem um mistério aqui e ela mandou me chamar. Ela quer falar comigo. E essa pessoa que estava meio assim, falando: isso não tem o que fazer. E eu entrei. Quando eu entrei lá, minha mãe, eu entrei junto com meu pai. Eu entrei lá e eu vi a minha mãe começou a chorar. A minha mãe olhou para mim e falou: eu já falei para os seus irmãos, né? Agora eu vou falar para você, eu quero ser batizada. Eu quero que você me batize. Mas mãe, posso chamar minha... Não, quero que você me batiza. Eu falei: mas você está num leito, posso te molhar? Pode me molhar, não tem problema. Eu quero que você me batiza. E eu lembro que eu olhei para minha mãe, eu disse para ela assim: mãe, eu te amo, né? Independente daquilo, porque quando ela falou aquilo, pastor, eu já sabia que Deus ia recolher minha mãe. Eu já sabia. Aí eu peguei um copo com água, desses descartável, trouxe, falei da palavra para ela. E ela falou: meu filho, eu me lembro quando eu aceitei Jesus com você. E eu estou com Jesus até hoje. Minha mãe gostava de cantar, né? Aquele louvor: eu quero ser fiel, Senhor, né? E aí a minha mãe gostava de cantar aquele louvor, né? E ali interagindo, meu pai chorando, eu fui, preguei para minha mãe e eu disse para ela: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Quando derramou a água sobre a cabeça dela, o meu coração descansou, porque eu sabia: meu filho, como se Deus falasse comigo: meu filho, a tua parte você já fez, você venceu, né? E quando eu estou vindo embora, ligaram para mim: a tua mãe partiu. Mas aí eu já estava descansado, né? Eu sinto, lógico, falta dela, né? Em nome de Jesus. Mas eu sei que ela está em um bom lugar, em nome de Jesus. Então você que talvez está aí, tem uma enfermidade, né? Você que talvez aí já está num leito, num hospital, numa cama. Ou você que está ouvindo esta palavra, está dentro da prisão agora, está passando por um processo, por algo muito difícil na tua vida. Eu quero dizer para você que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Por que não há nada impossível para Deus? Porque o nosso Deus, Ele faz o possível
e o impossível. O nosso Deus, quando Ele faz o possível, Ele faz o que pedimos. Aleluia. Mas o impossível, Ele faz coisas extraordinárias. Eita Jesus, é muito forte isso aqui. E eu sinto que Deus está entrando dentro da tua casa. Eita. Eu sinto que Deus está visitando você num leito dessa cama, nesse hospital. Eu sinto que você que está para fazer um exame, já deu tudo certo. Não vai dar nada nesse exame. Eu sinto que você que talvez tinha marcado uma cirurgia, você vai contar o testemunho na live, dizendo assim: ó, eu ouvi aquele pó de paz lá, e o impossível desceu na minha casa, o impossível desceu na minha vida naquele momento. Eu estou curado, eu estou liberto, eu estou transformado, eu saí da cadeia, eu saí do hospital. Jesus vai fazer o impossível na tua vida. Então, irmão, você aqui da região de Souzas, que gostaria de participar, em nome de Jesus Cristo, né? Em nome dos cultos que temos ali no ponto de pregação, ali em Souzas, está ali a campanha das causas impossíveis. Mas vai com fé, irmão. Faz igual a mulher do fluxo de sangue. Ela estava, na onde ela estava, ela colocou a tua fé em ação e falou: eu vou lá, eu vou descer lá, mas estou correndo risco de morte. A carne dizendo: independente se eu vai me matar ou não, eu vou lá, porque quando eu tocar, mesmo se tentar me matar, você curada, eu vou levantar. Jesus é assim, irmão. Onde Ele vai passando, Ele vai curando. Você precisa entender que Jesus, que por onde Ele passa, Ele não só cura, Ele também ressuscita. Eita, tá forte. A filha de Jairo era assim. Ela estava morrendo, Jairo chegou e disse: olha, se o Senhor for na minha casa, a minha filha vai ressuscitar. Então Jesus também vai na tua casa. Aí Jesus está indo no meio do caminho, a mulher toca. Eita, já começou ali o mistério. Jesus, por onde Ele passa, tem alguma coisa acontecendo. E Jesus está visitando você, Jesus está visitando o teu filho. Quem sabe tem alguma criança agora que está nos aparelhos, pastor Rogério. Pessoas, crianças que estão respirando, né, com aquele cilindro lateral, igual eu vi nas redes sociais esses dias. Eu até estava orando para essa criança. Por quê? Porque não é fácil você respirar por aquele aparelho, mas Deus vai de encontro, irmão. O milagre ainda acontece, ele acontece. Eu não vou dizer ainda, o milagre acontece, basta você colocar a tua fé em ação. Então venha participar desse ponto de pregação. Eu quero lançar um convite para você também, né, que nessa quarta-feira nós vamos ter a campanha aqui, né, quebrando o decreto, né, a campanha de Esther, uma mulher muito sábia. Então você vem em nome de Jesus. É muito forte isso aí, viu? Também temos, né, a campanha Provocadores de Milagre. Forte. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço para o Piauí, para o Ceará. Deus abençoe. Logo, logo, se Deus permitir, o ano que vem, a gente chega, né, pastor Rogério? Ô glória, Deus abençoe. Eita glória, Deus abençoe você que está conectado com a gente. Irmão, onde Jesus passa o ambiente, Ele nunca mais é o mesmo. Ele transforma. E é assim que Ele quer fazer na tua história, na tua casa, na tua família. Quando Ele passar, irmão, você pode ter certeza que o ambiente é transformado. Nós queremos louvar a Deus pela vida do homem de Deus, pastor Ulisses. Pastor Marcelo está aqui com a gente, né, nesta mesa, falando de Deus, falando de Jesus. Irmão, é tão bom falar da palavra de Deus, do que Deus pode fazer, do que Ele faz e também quer fazer na tua história, quer fazer na tua casa, quer fazer na tua família. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos que recebeu o nosso convite e está aqui nessa noite, né, compartilhando essa palavra de Deus para o coração de cada um que nos acompanhou aí dentro desses 50 minutos de live, né? E é tão bom poder receber você aí que está
conectado conosco, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do ministro Marcelo, vai estar aí dando as suas despedidas finais, né? Agradecendo aí por esse tempo conosco de live, falando de fé, falando de milagre, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que aqui ficaram conosco até esse horário, os internautas. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus, irmãos, vai até altas horas. Por quê? Porque nós sentimos a presença, e quando nós sentimos a presença, e nós estamos vindo de uma tarde da bênção aqui da Deus é Paz, porque foi bênção, foi fogo, foi ali o instrumento que Deus nos dá do quê? De nós adorarmos. Quando nós adoramos a Deus, Ele se agrada, Ele também ele move, porque quando Ele vê os filhos que o buscam, né? Então eu quero agradecer a rica oportunidade de fazer esse primeiro podcast aqui com o pastor Rogério, com o pastor honrado também, o ministro Ulisses, né? De nós estarmos aqui. Eu quero agradecer ricamente e quero também convidar os irmãos, né? Que nessa quarta-feira nós estaremos aqui na Deus é a Paz, quarta, sexta e domingo. Olha só, temos aqui os cultos, aqui é bênção. Eu vim de lá, aqui vai fazer uns 9 meses que eu estou chegando aqui no ministério. 6 meses, né, pastor? Perdão, 6 meses aqui no ministério. E aí Deus tem abençoado, viu, irmãos? Então é com muita gratidão. Tá eu, a minha esposa, nós estamos aqui para fazer a obra. E convido a todos também que nesse sábado nós temos lá um grande pastor que estará ministrando a palavra, o pastor John, né? Ele vai estar, a família, ali é um culto da família, um culto que nós levamos a palavra, e nós estamos nessa campanha, meus irmãos, Lucas 1 versículo 37, né? Então nós temos que estar buscando o Senhor em espírito e em verdade. Então eu quero agradecer ricamente aos internautas que ficou até essas horas conosco, ao pastor que aqui também está conosco, o meu pastor, o pastor Ulisses, que também nos dá toda a cobertura ali no ponto de pregação. Então eu quero agradecer imensamente a vocês dois e a Bispa Irene por nós acolhermos nós aqui, e nós estamos aqui para trabalhar. Eu agradeço a rica oportunidade. Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe o pastor Ulisses também aí, dando as suas despedidas finais, né? E foi bom poder receber vocês aqui nesta mesa, hein? Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Você que ficou aí, né? Permitiu que nós entrássemos dentro da tua casa aí, que o Espírito Santo visitasse a sua vida. Toma posse, estamos juntos, estamos misturados em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, pastor Marcelo, né? É um homem de Deus aí, que tem trabalhado na obra de Deus, um grande amigo. Meu pastor Rogério, né? Que é o meu grande amigo também, em nome de Jesus, né, irmãos? E nós estamos aqui trabalhando firme nesta obra aqui, tá? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Glória a Deus, e é bom receber vocês, que seja a primeira de muitas. Ministro Marcelo, pastor Ulisses, é a segunda, terceira vez está conosco aqui no nosso podcast. Deus abençoe, obrigado. Mulheres de Fé também, que realizou também aqui um lindo trabalho. Deus abençoe, guerreiras que participaram aqui, né, no nosso podcast. Deus abençoe você que participou conosco, né? Eu não sei qual é o horário que você está nos assistindo, qual é o dia, mas eu sei que esta live foi para edificar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Agradecendo os trabalhos técnicos do meu amigo Marcelinho, que está ali trabalhando firme para que esta imagem, esse som chega com aquela qualidade linda para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Nossa Bispa Irene, beijo no coração. Deus abençoe pela oportunidade que tem aí sempre nos dado, para que possamos ser canal de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Fique com Deus.